Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará assistindo a este vídeo. Que Deus esteja te abençoando. E faz parte do nosso estudo e discipulado que estamos ministrando. Estou adiantando uma lição que tanto tem me pedido a respeito sobre adoração. Adoração, ela foi criado um conceito nas igrejas e tem sido questionado. E um dos meus discípulos também me questionou. Então, ainda que nós estamos em Gênesis ainda, isso aqui só iríamos falar em Êxodo, mas eu vou adiantar então, a gente preparou ontem à noite esta palavra para poder estar transmitindo para vocês. Adoração. O que é adoração? Porque na verdade é assim, você precisa entender duas coisas. Se você realmente ama a palavra de Deus e você quer entender o que foi escrito no original. Você não consegue entender o Novo Testamento se você não entender o Antigo. Porque embora o Novo Testamento ele seja o testamento da nova aliança, ele está estruturado em cima do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, vamos dizer assim, foi o alicerce da construção do Novo Testamento. O próprio, nos primeiros anos da igreja, não havia livros escritos. O primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o 1 Tessalonicenses, no ano 50. Então, a igreja nasceu no ano 33. Então, durante muitos anos, o que se usava era o Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento, assim como os apóstolos. Né? Então, é essa questão que nós temos que ver. Então, os apóstolos, com exceção do Lucas, todos eram judeus. Então, quando eles escreviam, eles eram judeus passando para outro idioma. Então a gente precisa entender o significado destas palavras para poder entender no Novo Testamento. Uma eu vou falar aqui hoje, mas por exemplo, quando você lê lá em Hebreus 13, 13 e 15, ele fala assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Eu já escutei tanta bobagem explicando sobre o que seria esse sacrifício de louvor, correto? É a questão. Hebreus era judeu, judeus cristãos. Então o autor está escrevendo, mas ele está falando de algo que eles conhecem. Nós não conhecemos. A Bíblia foi escrita, inspirada por homens de mentalidade oriental. Nós somos ocidentais, nós temos uma visão completamente diferente. A visão que nós temos hoje de jejum é totalmente diferente daquela apresentada na Bíblia. A gente vê pessoas pegam Bíblias e traduções em português, e traduções, infelizmente as traduções são um problema. E hoje eu vou mostrar para você como que tradução pode criar problemas de entendimento e doutrina errada. Então tem gente que bate o pé firme, crendo numa tradução. E veja bem, se o que você crê está numa tradução apenas, você não crê na Bíblia, você crê em traduções, você crê nos homens, você crê num ensinamento que não é o ensinamento do Senhor. Então, se você quer conhecer, precisa conhecer as palavras no original. E hoje, então, nós vamos falar sobre adoração. O que é adoração? Quando eu pergunto para você, o que é adoração para você? A grande maioria dos cristãos e pastores atuais vão dizer o seguinte, que a adoração é quando você está num culto, seja na casa, seja no templo, seja no salão, numa escola, no estádio, não importa onde você está. Mas que a adoração é quando vocês estão tocando louvor, você faz aquela entrega a Deus, fica ali louvando, cantando, erguendo as mãos, de repente tem um líder lá de louvor que fala, agora vamos adorar a Deus, e todo mundo diz, vamos adorar a Deus. Infelizmente, isso não é adoração. Os louvores, eles são um momento, podemos dizer que os louvores, eles são um momento conclusivo da adoração que já foi feita. É o fechamento. Se você aprendeu isso, você não aprendeu. Alguns chamam esse momento de finalização do louvor. Ótimo. A palavra em hebraico é istachavê. Istachavê. Veja bem, esse entendimento errado, em parte, infelizmente, ele vem por causa de traduções do texto original da palavra de Deus. Às vezes o tradutor, ele interpreta ou ele não consegue achar adequadamente uma palavra que possa trazer a ideia original. O que Deus escreveu, né, mandou escrever na sua palavra. Então, por exemplo, quando você pega 2 Samuel 12:20, eu vou pegar essa tradução, que ela é bastante conhecida e é um texto bastante familiar
né? Acredito que a maioria já leu esse texto e conhece. Você pega lá, segundo Samuel 12:20. O que você lê? Diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou-se e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Então o que fala aquela situação lá que morre o filho do adultério dele com Batseba, né? Bathsheba. E aqui diz a nossa tradução, como a atualizada também, a revista atualizada, ela traduz: então se levantou, Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Pegamos duas traduções. A Almeida Revista Atualizada, a segunda edição, né? Estou pegando a segunda edição porque a terceira edição a maioria não conhece, né? A gente mais para frente vai falar sobre essas questões de traduções. Então, em 2017 fizeram a terceira, né, a revista atualizada, a terceira edição, corrigindo em parte muitos dos erros que tem na segunda. Então veja bem, o que acontece? Nós vemos aqui que o tradutor colocou que o Davi, ele então se levanta, ele estava em jejum, morreu a criança, agora não adiantava mais jejuar. Ele se lava, ele se unge, ele muda de roupa, ele entra na casa do Senhor, então ele vai lá no templo, vamos dizer assim, templo, maneira de dizer, porque nem tinha templo, né? Porque o Davi, quem construiu o templo foi Salomão, na verdade ele foi lá no culto no tabernáculo e adorou o Senhor. Então, ele volta para casa, pede pão, come, enfim. Mas aqui diz que ele adorou. A palavra adorou aqui, o verbo adorar aqui, é shaká. Shaká quer dizer prostrar-se. A tradução nos melhores dicionários de hebraico. Significa inclinar-se diante de superior, de Deus ou de falsos deuses, ídolos ou imagens de escultura. Quer dizer, é uma atitude de você se prostrar. Você, né? É por isso que nós temos a ideia na cabeça ocidental de pensar que quando fala, por causa da base da tradução, adorar é cantar numa esfera preparada para adoração. Então essa é a ideia que nós temos, a ideia ocidental, pegando uma tradução, porque ele diz aqui, olha, ele adorou, e isso é a ideia que a gente tem, então ele foi lá e adorou o Senhor, correto? Mas primeiramente vamos dizer o seguinte: adoração não é um sentimento. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, a gente sente a presença de Deus, então nós vamos adorar. Esquece isso, pelo menos, estou falando com base no original. A sua posição, a sua postura, você pode ter o entendimento que você quiser. Você se baseia na revista atualizada, que é a tradução mais popular no Brasil. Você pode pegar a Almeida Revista Corrigida, ou a que eu leio, a que a gente usa, né, que é a mais fiel aos originais que nós temos na língua portuguesa, que é a Almeida Corrigida Fiel. Ela é a mais fiel, mas ela não é original, então ela também tem falhas, tá bom? Adoração não é chorar de emoção. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus chorando. Não tem nada a ver isso com adoração. Adoração não é um estado de espírito mais espiritual. Adoração não é o momento em que um líder de louvor prepara uma esfera propícia para louvar a Deus com a congregação, ou mesmo dentro da casa, no grupo de discipulados. Você está lá na sua casa. Não tem nada a ver com isso. Adoração não é o momento em que você se prostra e canta louvores e hinos espirituais ao Senhor. Tudo isso são louvores. Tudo isso é louvor. Seja no templo, seja no salão, seja na escola, seja no estádio, seja na rua, seja na casa, seja na área. Aonde quer que você esteja fazendo isso, isto são louvores. Mas afinal, o que é adoração em hebraico? Primeiro a gente tem que entender em hebraico, aí a gente passa para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Por quê? Porque se você pegar a palavra apenas lá, você não vai conseguir entender. Tanto que se você for procurar a palavra esperança, que eu já andei explicando para vocês o que significa, vocês viram a diferença que é o entendimento. Já falei sobre a palavra shalom, na palavra paz, que lá é ireinei, em grego. Então assim, os apóstolos, eles eram judeus, então quando eles falavam, embora eles estavam escrevendo palavras em grego, as palavras gregas, ainda que seja um idioma muito rico, elas não conseguem trazer a ideia original
da palavra hebraica. Porque, primeiramente, é assim, quando Jesus falava fé, né? Fé é a palavra em português, a língua portuguesa tem 800 anos, a primeira tradução nossa tem menos do que isso. Correto? A revista e atualizada é uma Bíblia que tem 27, 28 anos. Então a gente não pode imaginar que isso seja a palavra de Deus. São traduções e a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar ancorando a nossa fé num erro doutrinário. E ao longo do nosso tempo, eu vou estar pegando algumas palavras específicas para mostrar para você que erro de tradução leva entendimento errado. E entre eles, que criam até heresias, como é o caso, por exemplo, o fim da lei é Cristo. Se você entendesse o que quer dizer no original, você dificilmente vai encontrar isso explicado por aí. Mas vamos lá, nós estamos falando de adoração, primeiramente. Eu vou pegar aqui o texto de Êxodo 36, 5, que faz parte da nossa lição de discipulado, e eu estou antecipando. Até porque um dos discípulos me pediu, me perguntou e queria falar sobre a adoração. Então vamos lá, eu vou pegar o texto, um texto básico, tá? Mas depois eu explico para vocês. Então lá, Êxodo 36, ele diz lá, primeiro eu vou ler o 35 do 20 ao 24, e depois eu leio o 36:5 para completar. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda obra do serviço. E versículo 36, capítulo 36, 5 diz, e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. A palavra serviço em hebraico aqui é avodá. Avodá significa adoração, trabalho, serviço. Vida de adoração é vida de trabalho. Então a palavra adoração em hebraico significa trabalho. Trabalho, serviço. Repetindo devagar para você assimilar. A palavra hebraica avodá é a palavra para adoração. E ela significa trabalho, serviço. Correto? A adoração vem primeiro. E os louvores vêm depois. Quer dizer, primeiro você trabalha, depois você canta. A raiz da palavra avodá é avod, que significa servir, trabalhar. Então, quando você está trabalhando para Deus, você está adorando a Deus. A adoração para Deus é o trabalho. Então, quando você está trabalhando, você está trabalhando para Deus. Com adoração, como era a adoração no Antigo Testamento? Para a gente ter a ideia melhor. Como que era a adoração? Primeiro, o sacerdote, ele vestia suas vestes sagradas. Está lá, escrito em Êxodo 28. Segundo, o sacerdote pegava o animal que ia ser sacrificado pelos pecados do povo. Está lá em Levítico 14 e Êxodo 29. Terceiro, o sacerdote sacrificava o animal. Um animal sem mancha, sem defeito. Você podia ser um cordeiro. Um bode. Está lá, Levítico 14, Êxodo 29. Quarto, o sacerdote pegava um animal sacrificado e levava até o altar do holocausto, descrito em Êxodo 27, do 1 ao 8, onde ele será queimado. Quinto, o sacerdote depois pegava o animal oferecido e ia até a bacia de bronze, uma pia, e lavava as suas mãos, como está lá em Êxodo 30, do 17 ao 21. Sexto, o sacerdote pegava o sangue do animal sacrificado e entrava no santo lugar, está lá em Êxodo 26, do 31 ao 37. E sétimo, o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, está lá em Êxodo 26, do 31 ao 37, para aspergir sobre a arca da aliança o sangue daquele animal sacrificado, descrito em Levítico 9. Hoje eles chamam essa data de Yom Kippur. Então veja bem, esse era a adoração, era o serviço.
o serviço. E Deus então respondia nas nuvens, com a nuvem da glória, etc e tal. Hoje nós não temos mais um tabernáculo e o serviço não é feito dessa forma. Então todo tipo de trabalho é adoração. Nós podemos colocar adoração. Agora, para quem define a qualidade? O médico, o engenheiro, o fisioterapeuta, a costureiro, o contador, a empregada doméstica, a babá, a faxineira, o pedreiro, o bombeiro, o policial civil, o policial militar, as forças armadas, né? Quando é honesto, é adoração a Deus. Quando é desonesto, quando é aquilo que rouba do outro, que mata, que destrói, pertence a outro cara, né? Aquele que cuida das letras dos hinos que cantamos nos cultos, é adoração a Deus, ele está lá trabalhando. Aquele que faz a edição dos vídeos das pregações, ele está lá, é adoração a Deus. Aquele que vai orar no ministério de intercessão, interceder por outras pessoas, ele vai trabalhar, é adoração a Deus. Aquele que vai no discipulado, no ensino bíblico, né? De repente a igreja não tem discipulado, tem um estudo bíblico, mas aquele que está no discipulado, vai dar o discipulado, vai, né, ministrar o discipulado, vai receber o discipulado, é adoração a Deus, é trabalho. Aquele que faz a sua manutenção da obra de Deus com o seu dinheiro, é adoração a Deus. Nós vimos aqui que a adoração, o serviço de adoração envolvia o quê? Eles estão dando ouro, pratas, madeira, é tudo aquilo que você faz. Assim como também quando você usa o seu dinheiro para financiar coisas contrárias à palavra de Deus, você está adorando. Não a Deus, mas está adorando. Por isso que Jesus disse que você não pode o quê? Servir a Deus e a dinheiro. A palavra servir, quando ele usou, era a palavra adoração. Ele fala, Deus é a Mamon, que era um dos nomes de Ashtaroth, aquele principado adorado como deusa, inclusive que Salomão se curvou diante dele. Correto? Então ele fala, não podeis servir. Literalmente, é não podeis adorar a Deus e adorar ao dinheiro. Então quando você usa o dinheiro também pode ser causa de adoração. Verdadeiramente, porque você trabalha pelo dinheiro, vive pelo dinheiro e usa o dinheiro apenas para as coisas egoísticas, correto? E lá em Colossenses, Paulo fala que a avareza ela é idolatria, quer dizer, adoração a ídolo. O dinheiro é um ídolo. Então, é assim. Então, quando você trabalha no ensaio e prepara dos hinos para o culto, é adoração. O cantar não é, mas você prepara, você se esforça, então você está trabalhando, é adoração. Então, o trabalho que você faz é. Aquele que prepara o sermão para pregar a palavra de Deus é adoração ao Senhor. Então, quando eu trabalhei preparando essa mensagem para ensiná-los, eu estava adorando a Deus. Preparando. Aquele que limpa o salão ou a casa, né, arruma os banheiros, prepara as cadeiras, tudo para o culto da congregação, é adoração ao Senhor. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre essa questão. Que tem aquela questão assim. É na casa ou no templo, do salão? O que disse Jesus? Gente, tem que ir pelo original. Senão fica essa brigaiada, todo mundo achando que está certo. Vai no original, ele resolve a dúvida. Resolve todos os nossos problemas. O original, ele não deixa dúvida nenhuma. Porque tem aquele povo de casas que não vão no templo. Não, porque templo não dá. Baseado no que eles estão? Aí pega lá em Atos. O que Jesus disse? Nós vamos ter a oportunidade de esclarecer isso também. Nada que a palavra de Deus nos esclareça. Tudo. Estando no original, você não tem como errar. Claro que existem pessoas maldosas que podem sim, com conhecimento, utilizar o original para o mal. Não tenha dúvida. Isso não tenha dúvida. No passado já teve e hoje também tem. Mas, mesmo querendo distorcer, quando a gente pega o original, ele fica claro para quem tem revelação. Ele fica claro. Não tem jeito, como eu estou dizendo aqui. Então aí, no culto, seja na casa, seja no salão, seja no templo, seja na escola, seja no ginásio, seja no estádio, seja na rua, na praça, a congregação, as pessoas que estão reunidas. Essa palavra congregação também a gente precisa explicar o que significa, que depois no Novo Testamento, a palavra hebraica aqui, kahal, ela foi, Jesus quando falou, né, utilizou a palavra, ele vai utilizar a palavra grega eclesia. Aí nós vamos então entender o que era a palavra congregação também. Então lá fazemos, já fez a adoração, trabalhou todo mundo, agora nós vamos cantar, louvar a Deus, derramar sobre o altar. É o istavê. O istachavê era a finalização do louvor. Por quê? Adoramos a Deus, agora nós estamos louvando. Então o fechamento. Então pode-se dizer que você encerra a adoração fazendo o quê? Cantando para Ele, correto? E no Novo Testamento? No Novo Testamento várias palavras, mas eu vou pegar a mais importante.
Esse texto aqui é um texto complexo, então eu vou pegar apenas a palavra adoração. Por quê? Porque esse texto ele é totalmente distorcido, é um texto difícil de entender, porque se você não conhecer o Antigo Testamento, você nunca vai entender esse texto. João 4, 24, Jesus diz assim, por isso que eu vou pegar só esse versículo isolado, porque eu quero pegar a palavra aqui. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aqui ele resolve tantos problemas, mas vou ter a oportunidade de explicar para vocês isso. Por que ele fala isso com a samaritana, o que ele esclarece. Nós vamos ter a oportunidade de preparar o trabalho só sobre isso aqui. Então vamos lá. A palavra adorar aqui, a palavra adorar e também a palavra adoradores aqui, ela vem do verbo proskunel. Proskunel significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência, prostrar-se, cair de joelho e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência, ajoelhar-se, prestar homenagem, quer dizer, daí com a ideia de adorar, de venerar. Então quando fala veneramos não sei quem, você está louvando essa pessoa, né? Aquilo que deveria Deus. Então observe que Jesus não vincula mais a adoração, né? O trabalho de Deus a nenhum lugar. Porque quando ele fala os adoradores, quer dizer, os trabalhadores, ele não refere-se a um local específico. Ele não diz que é no templo e não diz que é na casa. Ele não diz que é no salão, ele não diz que é no... Por quê? Porque ele fala em espírito. Que lugar que é espírito? Você não vê. Então, em qualquer lugar que você estiver, para trabalhar para Deus. Então ele abre. Assim, a igreja, quando começou, ela estava no templo judaico, ela estava nas casas. Paulo fez na escola, foi no aerópago, que é um estádio. Não tinha lugar que ele não ia. Foi diante dos reis. Por quê? Agora, quem adora no Novo Testamento, quem trabalha no Novo Testamento, trabalha em qualquer lugar. Ele não tem lugar, não é só nas casas. Isso daí era uma mentalidade que veio e foi construída no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, Jesus abriu. O Pai procura quem trabalhe em espírito e verdade na palavra. Aí a gente precisa do original. Você não pode dizer que está na verdade se você se baseia apenas em traduções. E eu vou mostrando, como eu estou mostrando para vocês agora, um erro de tradução. Nós acreditamos até hoje que a gente adorava a Deus quando a gente erguia as mãos e louvava o Senhor. Não, ali você só está louvando. Quando você está indo aprender, você está trabalhando, o professor está pregando o evangelho, você está discipulando, como eu já dei exemplo. Nem no monte, os samaritanos, como ele perguntou, eles faziam no monte, né? Tem a turma do monte. Acha que no monte. Isso daí é Antigo Testamento. E errado ainda, porque no Antigo Testamento a adoração era no tabernáculo. No templo e no tabernáculo, como faziam os judeus. Agora o serviço a Deus, a adoração, ela não está restrita a locais, como eu disse. Em espírito e verdade. Cada pessoa que trabalha implantando o reino de Deus. A adoração é trabalhar para Deus. Jesus disse, porque meu Pai trabalha até agora. O Pai dele trabalha. Então a palavra, vamos resumir, a palavra adoração, avodá, em hebraico. Se você pegar todas essas palavras traduzidas por serviço, e você vai ver um monte delas, algumas vezes ele traduz como ministério. Estava pesquisando no original, e você olha lá, diversas vezes, esta palavra ela vai estar vinculada ao trabalho. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês que estão assistindo essa mensagem, entenda isso, que, de fato, pelo original, adoração é o trabalho. O seu trabalho profissional, o seu trabalho, não, você está trabalhando, você está adorando a Deus, porque você está trabalhando, desde que o seu trabalho, você esteja trabalhando corretamente. Você faça com, vamos dizer assim, não tenha pecado. Tudo aquilo que procede do pecado não é de Deus. Não tenha injustiça, porque Deus não habita na injustiça, correto? Então, todo trabalho correto, todo trabalho certo, feito com honestidade, ele é adoração a Deus. Agora, especialmente, aquilo que a gente faz para a obra do Senhor. Então, tudo aquilo que você trabalha para Deus, isto é adoração. Então, adoração, avodá, a palavra é traduzida como trabalho, como serviço. E a gente finaliza a nossa adoração como? No culto, quando a gente se reúne na congregação, seja ela numa casa, ou seja ela num salão, num templo, não importa onde você está. Reuniu na praça, estamos ali, a gente encerra. Pode estar no caminhão, sobe lá na carroceria do caminhão, terminamos o louvor, louvando a Deus. Então a gente faz o Ishita Chavê, correto? Então, espero que esteja esclarecido, que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe aí o seu like.
e compartilhe essa mensagem, edifique outras pessoas. Vamos aprendendo, descobrindo a verdade pelos originais da palavra de Deus. Vocês sabem que sou zeloso guardião das Escrituras. E claro, tudo aquilo que escuto, tudo aquilo que eu vejo pregando, vejo o pessoal falando, a primeira coisa que eu vou fazer, isto é certeza, eu vou buscar nos originais da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor a nossa regra máxima. Então eu não me atrevo a ensinar, a falar qualquer coisa que esteja fora do original. Se você pegar todos os meus vídeos hoje gravados, se você pegar as minhas pregações, os meus ensinos, os meus vídeos, você vai ver que eu sempre estou me baseando na palavra do Senhor pelo original. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, como traduz a revista atualizada. Toda a escritura. O que é toda? O original fala, Paulo usa uma palavra que fala de todos os livros, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Ela é última. Mas aí você precisa ter o original e precisa ter o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou ficar devendo então, e logo está aí falando sobre o sacrifício de louvor. O que será que é esse sacrifício de louvor, hein? Mas aguarde. Até lá. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.